Nos últimos anos, a indústria, e mais especificamente muitos influenciadores, médicos e gurus de internet, manipularam você, tentando te fazer acreditar a todo custo que você precisa injetar testosterona ou então fazer uma TRT, na promessa de se tornar um super-homem. Então você tem energia infinita, ou então de você ter uma força sobre-humana, ou até mesmo para você rejuvenescer. Então hoje nós vamos falar aqui sobre como essa indústria te manipula, qual é o problema disso tudo e como você pode fazer para escapar de toda esta loucura, beleza? Esses dias, cara, eu estava assistindo um vídeo no canal do Dr. Carlos Serafim, inclusive um baita canal, um conteúdo riquíssimo sobre endocrinologia. E lá ele levantou uma questão, ele iluminou um assunto que, por mais que a imensa maioria das pessoas que trabalha com fitness ou com a saúde ou com a performance provavelmente já sabem, poucas são as pessoas que têm coragem de mexer neste vespeiro, né, cara? Isso acontece porque hoje em dia existe um hype muito grande em cima da testosterona, ela tá muito em alta, né? E isso por si só não é um problema, cara, não é um problema. Por quê? Porque a gente observa uma queda geracional nos níveis de testosterona. Então já tem uma série de estudos mostrando que ano após ano a testosterona dos homens tem caído dentro da mesma faixa etária. Então não é, por exemplo, uma queda da testosterona em decorrência do envelhecimento. Isso porque depois dos 40 anos, depois dos 40, tá? Não antes, depois, espera-se uma queda de mais ou menos 1% de testosterona por ano, né? E aí esse cara perderia com 41%, 42 mais 1%, 43 mais 1%, e espera-se essa queda. Só que aqui a gente não está falando disso, a gente está falando de uma queda geracional. Então significa que a geração do teu pai tinha mais testosterona do que a sua geração na mesma idade, né? Trazendo em termos palpáveis, é provável que o seu pai, na sua idade, tinha o dobro de testosterona que você tem hoje, tá certo? E seu avô tinha muito mais do que o seu pai tinha, e obviamente muito mais do que você tinha. E a questão não é o número pelo número em si, mas é que, em geral, a gente observa uma geração que vem cada vez mais apresentando sintomas e sinais que apresentam essa testosterona baixa. Né? Então não é só um elemento de número, não é só um problema numérico em si. Porque número pelo número, enfim, tanto faz, tanto fez. Mas é que muitas vezes isso acaba se convertendo, na grande maioria das vezes, isso acaba se convertendo também em elementos sintomáticos para essa geração. Isso porque a grande causa disso tudo foi uma mudança drástica no estilo de vida. Então hoje nós temos um estilo de vida muito mais confortável do que o seu avô tinha, do que o seu pai tinha, do que o seu bisavô tinha. Né? Isso é óbvio, a ciência, a tecnologia vão avançando e vão trazendo mais e mais conforto para nós. A grande questão é que existe uma série de comportamentos que no passado eles eram compulsórios, assim, obrigatórios, todo mundo acabava fazendo, não porque queria, mas por necessidade, e que hoje em dia acabam não sendo mais necessários fazer, porque a tecnologia substitui isso. Isso faz com que a gente perca o potencial de produzir o máximo de testosterona. E quando eu falo no passado, né, eu não tô querendo falar de obra de caverna, não tem nada a ver com isso. Eu tô falando, cara, de 100 anos para trás, 50 anos para trás, o teu pai, o teu avô mesmo. Tá? É tão simples quanto parece. Eu vou te dar um exemplo. Pensando no conforto que nós construímos e como isso acaba se tornando a prisão que adoece a gente, essa incompatibilidade evolutiva entre a fisiologia e o ambiente. Então, existe uma série de comportamentos e que, de fato, vamos dar um exemplo prático, tá? Sei lá, 100 anos atrás, teu avô, todos os banhos que ele tomava eram banhos de água fria. Né? Por quê? Porque não tinha chuveiro elétrico com resistência. Até que, em algum momento, alguém falou: caramba, cara, não dá mais para continuar assim. E esse desconforto gerou-se o que? Um novo conforto. Que é o que, pô, vamos criar um chuveiro elétrico com resistência aqui, agora a gente toma banho com água quente. Né? Isso não vai influenciar em nada a testosterona, mas o fato que isso aqui, por si só, você consegue entender como o conforto ele vai acumulando durante os anos. Então, pô, antigamente todos os trabalhos eram manuais. Então todo mundo tinha que, de alguma forma, se mexer. Ninguém conseguiria ser sedentário, porque todo mundo tinha que trabalhar. Hoje em dia não. Hoje em dia o cara pode ser o cara pode ir pra academia e ser sedentário. Porque o cara passa o dia inteiro sentado no computador, o dia inteiro trabalhando ali, e 8, 10 horas por dia sentado, mesmo que ele vá na academia, isso acaba não invertendo os papéis para ele. E todo esse estilo de vida acaba causando uma queda nos níveis de testosterona, cara. É aquilo. O conforto que nós conquistamos vira a prisão que nos adoece, tá certo? Então, entendido isso, entendido que existe uma queda geracional sempre relacionada com o estilo de vida, vamos tentar entender como é que a gente faz para aumentar essa testosterona, né? Então, a gente tem basicamente três formas aqui, por alto, de fazer essa melhora nos níveis de testosterona, tá? A primeira delas é natural,
e que tem toda a relação com modulações comportamentais que você faz, coisas que você faz para que o seu corpo produza mais testosterona. E aliás, não é nem para que ele produza mais, é para que você boicote, para que você tire do seu ambiente coisas que fazem ele produzir menos. Então, imagine só, o teu corpo ele já tem todo o potencial de produção de testosterona que você precisa, tá certo? Só que o problema é que ele não produz isso. Por quê? Porque você faz um monte de coisas ou você não faz as coisas que trariam esse potencial para ele. Imagina só que você tem uma torneira, tá? Você tem uma torneira, você abre a torneira e sai aquele montão de água. Tá jorrando água, tá com pau. E aí você fala, pô, preciso molhar um jardim que tá aqui a 20 metros de mim. Aí você vem, pega uma mangueira, conecta na ponta da torneira, e o que, que você espera? Que a mesma água que tá saindo ali da torneira vai sair na ponta da mangueira. Confere? Quando você chega na ponta da mangueira, você vê que tá saindo um fiozinho de água só, um detalhezinho de água. Você fala, ué, o que que está acontecendo aqui? Era para estar saindo toda a água que estava lá. Você que é um cara inteligente, você volta o caminho e você vê que essa torneira está cheia de, a mangueira está cheia de furos. Né? Esses furos estão fazendo com que a água vaze. Cabe a você, então, você que é um cara inteligente, pegar uma fita e ir tapando os furos da mangueira. E a cada furo que você tapa, aquela água que saía pelo furo começa a sair na boca da mangueira. E assim você vai tapando cada um dos furos, você vai eliminando as atividades ou as coisas que esse conforto nos trouxe e que estão boicotando a tua produção de testosterona. E assim você vai alcançando esse máximo potencial de produção, que é basicamente tudo que você precisa. Basicamente tudo que você precisa para ter o máximo de energia que você já teria, ou enfim, todos esses elementos muito bem alinhados, tudo isso de forma natural. E, cara, eu que me canso de falar para os meus alunos dentro do Testosterona Blindada. Se você não conhece, eu tenho um treinamento chamado Testosterona Blindada, focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que tá lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui para 953 de testosterona sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Se você quiser conhecer o Testosterona Blindada, é só clicar no primeiro link da descrição. E eu não me canso de falar pra rapaziada isso aí. Bicho, o teu corpo já tem a capacidade de produzir o máximo. O que, que você precisa? Tirar as coisas ruins. Tá? Tirar as coisas ruins, começar a fazer as coisas certas. E que de fato você vai conseguir alcançar isso. Só que qual é o problema disso tudo, né? Qual que é o problema quando você pensa em regular o teu sono, você pensa em regular a tua vitamina D, você pensa em melhorar alguns elementos na tua alimentação, você pensa em fazer um controle de luminosidade correto para regular ciclo circadiano, você pensa em melhorar o teu treino, fazer alguns pequenos ajustes. E qual que é o grande problema disso tudo, né? Quando você pensa em ajustar o seu percentual de gordura para ficar ali entre 10 e 20%, cara, a grande questão é que tudo isso dá trabalho, né? Dá mais trabalho do que qualquer uma dessas duas situações aqui. E por isso que a grande maioria das pessoas prefere tentar elementos mais fáceis, mais tranquilos, mais sossegados, né? Que são, por exemplo, a suplementação específica. E que muita gente vende aí como sendo uma solução para você poder aumentar os seus níveis de testosterona. O problema disso, cara, é que a maioria dessas suplementações, se não, porra, quase todas, elas vendem promessas milagrosas e não entregam merda nenhuma, cara. Então vai lá, você compra um packzinho com tríbulos, maca peruana, pô, sei lá, cara, fenogrego, long jack, e acha que isso aí vai dar um puta boost na tua testosterona. Só que não vai, cara, não vai. Entendeu? A única forma de fato de você aumentar a sua testosterona sem precisar tomar anabolizante é fazendo uma modulação comportamental correta. Tá? Suplemento nenhum vai te salvar. Só que a imensa maioria das pessoas prefere ir por esse caminho porque, cara, é mais fácil, né? Só tomar uma cápsulazinha e te prometem mundos e fundos. O problema é que isso nunca chega, né? Mas vamos lá. Aí é que a gente chega no cerne da questão, que são os anabolizantes em si, né? Que é a própria testosterona. E, cara, a ideia é que ela seria o melhor dos mundos, né? Vamos pensar na teoria. Pô, é zero trabalho, zero esforço, é só você tomar uma picadinha ali e tá tudo certo. E, cara, o resultado é garantido, afinal você tá injetando aquele hormônio no corpo. Mesmo, e aí muita gente não vai falar disso, né? Você vai precisar fazer um coquetel de outras coisas para poder regular uma série de elementos dentro do teu corpo. Porque como essa produção de testosterona não acontece naturalmente, ela vem de forma exógena, você desregula todo um balanço interno. Você vai precisar tomar uma série de protetores, uma série de coisas. Ninguém te fala isso, né? Mas é o que acontece. Só que igual, cara, beleza. Então a gente tem um anabolizante aqui como sendo a cereja do bolo, aqui, um negócio magnífico, né? Só que aí entra a mentira nessa história toda, né? Que qual que é a mentira que contam pra você? Que, cara, primeiro, anabolizante é o caminho mais fácil, o que de fato não é mentira, é muito fácil mesmo, tomar uma agulhada, que é seguro, e aí começa a situação, começa o problema, e também que é impossível de outra forma.
Então, também existe essa narrativa, né, que é impossível aumentar a testosterona de forma natural. E aí que vem a grande questão. Eu tenho um vídeo gravado no canal já só como isso é uma mentira deslavada, cara. Porque digamos, essa teoria ela já morre no nascimento dela. Aí no vídeo eu explico, certo, qual é o problema lógico com essa argumentação, tá? Mas a grande questão é que as pessoas afirmam também que é impossível aumentar essa testosterona, sendo que na verdade você só vai tirar os elementos que fazem mal pra você, os elementos comportamentais que você deveria estar fazendo e que você não está, beleza? E assim você conseguiria aumentar de forma natural. Aí, as pessoas vendem pra você que a TRT, que é terapia de reposição de testosterona, que seria você tomar um anabolizante, você tomar testosterona em si, só que com o fim de ficar dentro da margem, da margem ótima, ou enfim, do que são as margens comuns para uma testosterona natural, tá? Para você não ter os efeitos negativos da baixa testosterona. E aí os caras vendem isso como se fosse a solução para tudo nessa vida, pra qualquer coisa. Então, absolutamente tudo vira desculpa o cara se entupir de bomba, tá? E depois eu vou te mostrar por que é entupir de bomba e não só fazer uma TRT normal, né? E aí é o seguinte, se o cara tá cansado, bomba nele, porque daí testosterona vai deixar o cara em energia infinita. O cara tá gordo, bomba nele, porque daí o cara vai emagrecer. O cara tá broxa, bomba nele, que aí a peça vai ficar firme. O cara tá fraco, bomba nele, que daí ele vai ficar uma tora. O cara é feio, bomba nele que vai ficar bonito. O cara é pobre, bomba nele que vai ficar rico. Entendeu? E aí tudo vira desculpa pro cara se entupir anabolizante. Entendeu? E qual que é a grande questão disso tudo? Vendem pra você que todo homem deveria injetar a testosterona. E aí nasce o problema raiz disso. Que assim, o que era para ser remédio para quem tá doente, vira muleta para marmanjo. Entendeu? É claro, salvo os casos de quem já deveria fazer uma TRT. Só que a grande questão é que hoje em dia, eu não vou dizer a imensa maioria, porque seria muito pretensão em falar a imensa maioria dos médicos, mas existe uma grande quantidade de médicos que, ao primeiro sinal de uma testosterona baixa, ao invés do cara tentar investigar o que está causando isso, ao invés do cara tentar consertar esses problemas de forma natural, de fato, e quando digo natural, não é com pílulazinha, não. Não, é através de modulação de comportamento, pô. Porque isso aqui não deveria nem ser um problema pro cara. Vamos ser sinceros, cara. Vamos abrir o jogo aqui. Pô, a testosterona baixa não deveria nem ser problema pro cara. Isso se tornou um problema hoje em dia porque o ambiente que a gente vive, ele é muito confortável nesse sentido. Então, o cara não dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, fica com a luz ligada na cara o dia inteiro, ele não vê um sol em nenhum momento, então a vitamina D do cara lá embaixo, porque o corpo não sintetiza direito, e o cara também já não suplementa, aí ciclo circadiano todo cagado, todo bagunçado, entendeu? O cara se entope de porcaria, o cara não faz um exercício físico, entendeu? O cara tá gordo igual uma bola, então isso não deveria ser um problema testosterona se essas coisas estivessem tudo alinhadas. O problema é que não tá, né? E aí torna-se um problema. E aí os caras vendem pra você que, enfim, ao invés de investigar pra você a causa real disso tudo e consertar os problemas pra de fato você naturalmente melhorar esses índices, não. O cara simplesmente fala pra você, pô, prescriçãozinha aqui, uma dura cada. Uma dura por semana, que aí já nem é TRT mais, mas enfim, uma dura a cada 14 dias. Nem investiga o que que é, só passa pra você aqui, vamos lá na farmacinha fazer uma injeção e acabou. E cara, aí vira muleta pra marmanjo mesmo. Vira muleta pro cara que, ao invés do cara realmente tentar se ajustar e fazer as coisas funcionarem corretamente, né, e para que a TRT fosse um caso apenas para quem vai ter, então, um hipogonadismo já mapeado, já realizado, entendeu? Mas não, vira para qualquer um. E aí é o grande problema da situação toda, né? Por quê? Onde é que mora esse problema? Cara, primeiro, na banalização, tá? Então hoje você vê as pessoas falando disso como se fosse algo normal, tranquilo. Ah, você tá fazendo o quê? Tô tomando isso aqui, tô tomando aquilo lá. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se a gente estivesse falando aqui de um negócio que, pô, sei lá, cara, de uma aspirina, de um Doril, sei lá, entendeu? E vira uma loucura, cara. Porque influenciadores falam sobre isso a todo momento, de forma aberta e sem nenhum pudor, sem nenhum problema. Entende? É claro, cada um faz o que quiser da sua vida, mas, cara, a indústria do shape também acaba. E aí, pô, esse aqui é um assunto delicado, eu já conversei sobre isso com vocês também. Sobre como a indústria do shape ela faz com que você se sinta infeliz a todo custo. Quer que você se sinta um lixo. E aí tem toda essa questão, que enfim, acontece, toda a indústria tem esse cerne, né? Porque, enfim, as coisas são como elas são. Não é que tem alguém lá manipulando para que os caras fazem um complô para destruir o homem, não tem nada a ver com isso. Mas o fato é que faz parte da indústria vender a solução para problemas que acabam acontecendo, e quando você junta isso com a rede social hoje em dia, junta isso com o que se tornou, que a indústria é má. O problema é que ela tem as soluções para absolutamente todos os problemas que acabam sendo fabricados, né? E também o próprio fisiculturismo,
que acaba fazendo com que você... E é claro, né, esses elementos são mais elementos de pressão social. Né? Todos esses três aqui, né, influenciadores, a indústria do shape e o próprio fisiculturismo, acabam sendo elementos de pressão social. Tanto que se você, pô, vive fora da rede social, isso aqui provavelmente você está por fora e, e para você não é um problema isso, tá tudo certo, tá? Mas a questão é que as pessoas banalizam isso de um jeito inacreditável. O segundo elemento é a dependência que acaba sendo gerada. Por quê? Tá? Não dependência química, como se o cara fosse um cracudo e que precisasse tomar testosterona, o cara ficar tremendo. Não, não é isso, cara. Mas a questão é que esse cara, ele não consegue se sentir minimamente bem natural mais. Porque ele já experimentou o que é estar em uma altíssima performance, num negócio fora da curva. Então ele já experimentou o que é ter uma energia sobre-humana, o que é ter uma força muito boa, o que é ter muito mais massa muscular, muito menos gordura. Porque de fato, cara, também não posso mentir pra você e dizer que a testosterona não vai te trazer isso, porque vai, cara, vai te trazer tudo isso, vai virar um super-humano. Só que a que custo isso acontece, entendeu? A grande questão é o custo. É a mesma coisa, você pode roubar um banco se você ganhar dinheiro pra caramba, mas qual é o custo disso, entendeu? Qual é o problema disso? Entende? Então não é que o negócio é mentiroso, não é que, porra, você vai injetar testosterona e não vai ter nenhum efeito. Não, você vai ter todos os efeitos, maravilha. Só que assim como roubar um banco, você vai ter uma série de problemas envolvidos aí, entendeu? Então, uma delas é a dependência psicológica, não é que uma dependência emocional desse elemento. E o terceiro ponto, cara, e pra mim também é um dos grandes principais aqui, é a terceirização da responsabilidade. Isso porque, cara, vamos lá, aí o malandro enche a cara todo final de semana, o bicho é uma bola de gordura, 35% de gordura, tá? Passa o dia inteiro sentado dentro de uma sala com iluminação artificial, só come porcaria, mas o problema dele é que vamos tratar o seu hipogonadismo, o seu Antônio. Aqui, ó, uma durinha por semana. Uma dura a cada 2 semanas, então, pra ter cara de TRT mesmo. Uma durinha a cada 2 semanas, vamos lá. Entendeu? Sendo que, na verdade, o maluco não tá fazendo nada pra se ajudar, entendeu? Então é uma terceirização da responsabilidade. Onde o cara terceiriza a responsabilidade dele de construir, de fato, uma saúde real, um corpo real, uma vida real, pra uma injeção. O cara tem que tomar essa porra aí, senão a vida dele vai por água abaixo, entendeu? E cara, no final das contas, o que acontece? Acaba homens acima de 30 anos que são saudáveis ou que poderiam se tornar saudáveis apenas com mudança de hábito, né? Então sempre que eu falei a palavra comportamento aqui, entenda também como mudança de hábito, tá? Acabam caindo nessa loucura que o cara vai no médico, o cara confia no médico, e de fato tem que confiar no médico mesmo, pô. Se você tá pagando um médico, você tem que confiar nele, né? O problema é que as pessoas escolhem errado muitas vezes. Mas tem que confiar nessa pessoa, né? Afinal, é um profissional que você tá pagando pra te instruir acerca de alguma coisa. Então eles acabam caindo nisso e acabam fazendo uso indiscriminado ou até mesmo discriminado, só que sem necessidade de anabolizante. Tá? Ou então, cara, homens abaixo dos 30 anos e que acreditam que o normal é o cara estar aditivado. E que não existe vida sem estar no talo, sem estar aditivado. Entendeu? E eu imagino, cara, eu imagino que a vida deve ser muito boa mesmo. Assim, na parte boa, né? Tirando todos os colaterais e potenciais riscos que se tem com relação ao uso excessivo da testosterona, então, né? Porque a gente tá falando aqui muitas vezes de um cara, principalmente dessa molecada, que quer fazer um ciclo de anabolizante. Os caras vão parar com 3.000 de testosterona, 5.000, que os caras vêem na internet, vê o que tem que fazer. O cara tá lá se injetando lá com droga underground, lá feito um quintal de casa dos outros, sabe? Bom, esse é um problema, porque você tem toda a geração, tanto a de baixo quanto a de cima dos 30 anos, ferrada em algum grau por conta do quê? Por conta do hype da testosterona. E que, em base, como eu falei, não é algo ruim. A gente precisaria ter isso em mente, pensando no que virou o estilo de vida hoje em dia. Mas não da forma como vem, não a solução que estão dando para isso. Que é uma solução muito mais fácil, de fato, e que é uma solução que vai entregar o resultado, que é o uso do anabolizante. Só que ninguém fala da outra parte, né, dos problemas ruins. Então, cara, a conclusão é que toda essa galera acaba arrebentando com o eixo hormonal, tá? A troco de nada, tá? Muitas vezes, se expondo a risco à toa. Né? E, de novo, né, não tô falando aqui do cara que precisa fazer TRT, que já foi mapeado, e que esse cara já tentou através da mudança de hábito, e mesmo assim não deu certo, esse cara tá com hipogonadismo severo, ele tá ali na capa do Batman, e precisa, pra melhorar a qualidade de vida do cara. Não tô falando desse cara, eu tô falando de 99% das pessoas que acabam fazendo isso por conta própria, ou de médico de Instagram, ou de alguma loucura assim, tá? E aí, cara, essas pessoas se expõem ao risco à toa, por conta disso, risco cardiovascular, risco... Cara, aí o risco daria pra fazer 10 horas aqui de vídeo só de risco, tá? E, além disso, eles não colhem
a performance que é prometida em algum grau, porque, é claro, como eles estão injetando hormônio, em algum grau eles colhem. Mas se o cara continua fazendo todas essas loucuras aqui, ele não vai colher toda a performance que é prometida. Isso porque eu gosto muito de um elemento aqui que eu apelidei de duplo efeito, tá bom? Que é um contexto, e eu vou te explicar exatamente o que significa esse tal de duplo efeito, né? Vamos lá. Quando você pensa em aumentar a testosterona, basicamente existe um motivo para que você queira fazer isso, né? Então, porra, cara, eu tô me sentindo muito cansado o dia todo, sem energia, sem disposição, tô na bad aqui, tô mal. Entendeu? E você fala, pô, aparentemente aumentar a testosterona me ajudaria nisso. Ótimo, tá? Então, o próprio aumento dessa testosterona, ela vai ter um efeito na melhora dessa qualidade de vida que você está buscando. Beleza. Agora, onde é que entra o duplo efeito? Vamos lá. Naturalmente, as coisas que você. Naturalmente, que eu digo de forma natural, tá? As coisas que você faz para poder aumentar a testosterona, então, melhorar o teu sono, fazer um bom controle de luminosidade, fazer uma exposição solar adequada para poder sintetizar vitamina D, também para poder regular ciclo circadiano. Você faz com uma alimentação ajustada, você faz também com o treino da forma correta, você faz regulando seu percentual de gordura, você faz regulando cortisol também, estresse excessivo, você faz também eliminando em algum grau dos disruptores endócrinos. Então, existe uma série de elementos que você faz de forma natural, tá? E isso, por si só, além de aumentar a testo, também tem efeito na qualidade de vida do resultado final. Então, se você está buscando, vamos lá, um exemplo prático, muito mais disposição, o que acontece? Quando você ajusta o teu sono, mais do que só aumentar a tua testosterona, que existe essa relação, então, e homens que dormem menos do que 5 horas por noite tendem a ter uma queda de 15 a 20% nos níveis de testosterona total, e aí você ajustando isso, você já elimina essa perda, não é? Então você tapa esse buraco na mangueira, e mesmo assim você acaba por dormir bem, também melhorando a tua disposição, porque você dormiu bem, você se recuperou melhor. Entendeu? Então você tem esse duplo efeito, esse efeito cascata, que vai sempre se potencializando, entende? E o grande problema nisso tudo, cara, acaba sendo a forma como é tratado esse uso de anabolizante hoje em dia. Que é realmente uma indústria TRT fake. Porque os caras não precisam de fazer uma TRT. Os caras não precisam, velho. Os caras precisam mudar hábito, porra. É isso que os caras precisam. Só que, aí de novo, a gente volta aqui. É gostosinho? É só tomar uma injeçãozinha a cada 15 dias, tá certo? Não, não é isso. Não é isso. É trabalho, você tem que reformar a tua vida, porra. Entendeu? Então, as pessoas acabam querendo ou gastar dinheiro à toa com suplementação específica, que, porra, funciona pra porra nenhuma na maioria das vezes, ou então o cara acaba caindo por conta própria nessa parada de anabolizante. Ou então, eu já vi muito, né, o cara que vai no médico, aí o médico quer investigar as causas desse hipogonadismo, né? Porque às vezes o cara tem um hipogonadismo funcional em si, né? E aí querem investigar isso aí vai ver a vida do cara tá toda arrebentada mesmo, tá toda arregaçada. Aí o médico fala, conserta isso primeiro, depois a gente vê se funciona e a gente bota uma texto pra dentro se precisar. Aí o que o cara faz? Procura outro médico. Então o cara fica pulando de médico em médico até a hora que ele encontra o médico que quer dar a solução que ele busca. E também esse é um grande problema, caberia um outro vídeo, uma outra análise sobre isso também. O fato, cara, é que isso aqui tem que ser gravado, tá? Isso aqui tem que ser gravado cada vez mais. E isso gera um problema generalizado na sociedade. Maravilha, irmão? Então é isso aí. Quero saber se você já sabia, se você já conhecia esse conceito todo aqui, se você já tinha ouvido falar sobre isso, se você já tinha percebido este fenômeno, deixa pra mim aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se você, inclusive, quer aumentar sua testosterona de forma natural, recomendo que você conheça o Testosterona Blindada, que tá no primeiro link da descrição, pra você aumentá-la, de fato, pra você tapar os buracos da mangueira, igual eu conversei com você aqui hoje, e realmente sem precisar tomar remédio, suplemento e muito menos anabolizante, alcançar o máximo potencial que o seu corpo tem de produção de testosterona, que é tudo que você precisa, entendeu? Que é tudo que você precisa para realmente ter muito mais energia, muito mais disposição, todos os efeitos positivos que você espera da testosterona, beleza? Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar deste outro vídeo que está aparecendo logo aqui na sequência. Maravilha? Tamo junto, meu querido. Te vejo aqui no vídeo e bora pra cima. Um abraço.